Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez, pais e filhos. Eu digo que todos os capítulos para mim são especiais porque cada pessoa tem a sua essência, cada pessoa tem a sua história. E tendo cada pessoa a sua história, isso se torna especial. E eu gosto muito disso, de mergulhar nessa coisa especial que é a vida das pessoas. Conhecer hoje um craque de futebol. Todo mundo tem a expectativa de dizer assim, craque de futebol, pensa em campo. Não. Esse foi craque de futebol do salão. Bravo. A história dele é sensacional. Eu estou aqui hoje com um orgulho tremendo de poder entrevistar um cara pretão como eu, quebrada como eu, que virou o mundo, como eu faço algumas vezes, né? Porque não existe fronteira para quem quer vencer. Fronteira você coloca aqui na sua cabeça. Se você romper essa fronteira aqui, não existe barreira no mundo para você seguir adiante e vencer todos os obstáculos. E esse cara fez isso com maestria. Eu estou aqui com o multicampeão Pula Moscou, nosso parceiro. Irmão, obrigado. Que honra, irmão. Por ter aceito o convite. Obrigado. Vambora. Esperei muito por esse dia. Falei pra você, Pretão, você veio num Verdade. momento especial, abrindo aí o segundo semestre com a gente no Pais e Filhos. Encantado com a sua presença, curioso pra caramba pra saber a história. A gente conversou algumas coisas nos bastidores, mas eu quero mergulhar a fundo nessa essência desse cara sensacional, multicampeão, como eu disse aqui. E não foi por acaso que se tornou multicampeão. Então, por isso eu quero mergulhar lá e conhecer o alicerce, como você alicerçou toda essa trajetória para ser o multicampeão Pula Moscou. Quero que você abra os trabalhos dizendo, porque todo mundo, eu mesmo, eu tenho a dificuldade de associar seu nome a você, porque para mim eu vejo é o Pula, todo mundo é o Pula Moscou, né? Quem é Pula Moscou? Filho de quem? Quantos irmãos? E quando você começa a se entender por gente e seguir nessa batalha, tá todo mundo curioso para saber como você se tornou multicampeão através dessa sua história sensacional. Manda aí, irmão. Cara, primeiramente, bom dia. Tô totalmente feliz de estar aqui com você. Muito emocionado. Obrigado, mano. Porque é uma honra muito grande pela Obrigado. pessoa que você é. Você é uma inspiração para mim e para muitos jovens, para essa geração. Obrigado. Né? Você tá novo ainda, tá prateado, como você disse. 51. Mas tá novo, vou bater uma foto que eu quero chegar nesse objetivo. A meta? A meta vai ser essa. Aí você me quebrou, parceiro. E, cara, dizer que eu tô bastante feliz, eu tenho certeza que Deus preparou esse momento para nós, preparou esse dia para nós. E eu tenho certeza que vai ser muito bom para nós dois aqui, para quem está aqui e para quem também vai assistir, vai sair de... É um legado, né? Eu costumo falar que o dia de hoje vai ser um legado que nunca mais nós vamos viver, mas que vai entrar para a nossa história. Para quem não conhece, eu sou o Wagner Pereira Caetano. Wagner Pereira Caetano. Às vezes nem eu atendo quando chama Wagner. Eu só entendo quando é Wagner, quando minha mãe tá nervosa. Na rua você fala assim, quem é o Wagner? Ninguém sabe. Mas em casa você sabe quem é. Em casa eu sei. Opa, Wagner, eu falo azedou. Alguma coisa eu fiz de errado. E todos me chamam de Pula, um apelido que eu herdo desde moleque, pela minha avó, que colocou. Tinha um tio chamado Pulinho. E ela via que eu fazia as mesmas coisas que ele por causa de futebol. E ficou Pula. Somos em 7 irmãos, né? Eu sou o segundo mais velho, filho da Dona Eliette. Dona Eliette. Com José Caetano, que todo mundo chamava de Caetano. Neto da Dona Odete, a mulher mais conhecida ali do bairro. A avó do bairro, né, que chamam ela. Avó do amor, avó do bairro. De qual região que você é, Pula? Da Zona Leste, ali próximo do Shopping Aricanduva ali. Nasci na Rua do Calvo ali. É o Jardim Aricanduva ali ou não? Ali é a Avenida Rio das Pedras, né? Avenida Rio das Pedras. Que é na rua do Supermercado Calvo. Então eu nasci ali naquela rua ali. Fazendo alegria. Eu falo que eu nasci fazendo a alegria do bairro. Do bairro. Eu era o
o multi, todas as coisas. O moleque que jogava bola, que ia no mercadinho pastia. Nossa, coisa gostosa da nossa infância, né? Essa era a coisa boa da infância. Pra ganhar uma moedinha, um troco, um gibi. Eu era desenrolado. Eu gostava de fazer favor, que eu já comprava logo um doce de amendoim. Que Sim, eu era pirado, voltava com 50 centavos, que era o troco, totalmente feliz, né? Então, esse é um pouquinho da... Pula, você, então... vocês são em 7 irmãos, você tem 6 irmãos. Isso. É você e mais 6 irmãos. Somos eu e mais 6 irmãos, que eu fiquei bem surpreso, que eu tô com a foto aqui. Esse foi a última foto do aniversário da minha mãe, né? 65 anos a mamãe. 65 anos, a Dona Eliette. Patriarca de tudo aí. Aí vem a Beth. Quem mandava no pedaço lá, a mamãe ou o papai? Ah, era meu pai. Era seu pai? Mas aí deixou legado pra minha mãe. A minha mãe soube... Passou o bastão. Meu Deus do céu, a minha mãe é... Me conta essa história, como é que a mamãe recebe o bastão pra liderar a família? Cara, conta aí a história a partir do seu pai, que é uma história interessante pra caramba. Eu costumo falar que a minha mãe foi bastante forte, né, na vida. Meu pai, eu... comecei a jogar futebol com 5 anos, meu pai sempre me acompanhando numa quadra que tinha perto de casa ali, chamada Clube Atlético São Jorge. Meu pai me acompanhava muito, jogava no... Meu pai também ia para os campos de futebol, jogou no time do Ajax ali, levava aqui na Cacunda, tinha um time chamado Cervejada, o nome do time do meu pai. Me lembro que colocava todo mundo na caçamba lá do caminhão, então ia os caras fazendo batuque, aos sábados voltava do jogo, churrasco, pagode, meu pai tocava um banjo, meu tio também tamborim, era de escola de samba. Rapaziada então do samba. Rapaziada que reunia, eu cresci vendo isso. E aos 12 anos, eu descubro que meu pai morreu. Né? Aos 12, né? Descubro... meu pai sai de casa pela manhã, umas 8 horas da manhã. Meu pai também, de início, trabalhava na Coca-Cola, que era a imagem que a gente tinha dele, né? Que era o que eu sabia. E aí só após a morte do meu pai que eu fico sabendo o que realmente meu pai faz. E... aquilo foi algo que mexeu muito com a gente, né? Impactou, né? Porque a perca de um pai não é fácil. Mas eu sempre via que todo mundo o respeitava muito. Ele era um negrão que falava igual você, olho no olho, né? O homem tem que falar na bolota do olho. Ele sempre ensinou isso pra gente. Isso eu carrego do meu pai. E depois descubro algumas coisas obscuras, né? Que meu pai tinha feito. Meu pai morreu muito novo. Era um mundo que ele tinha da porta de casa para fora. De casa para fora, mas quando ele voltava de dentro para casa, ele era o profissional da Coca-Cola, o pai de família, exemplar. Exemplar. Não que a conduta dele a gente possa julgar. Sim. Né? Mas da porta para fora ele tinha um universo da luta dele. Da luta dos seus conflitos. Isso, dos seus conflitos. Essa é a palavra que eu sempre carrego. Que ele não deixava, até por nós sermos criança, né? Mas eu lembro... E para dar exemplo também. Para dar exemplo também. Mas eu lembro... Faço o que eu falo e não faço o que eu faço. Essa é a leitura. Essa é a leitura do negócio. Ele sempre deixou isso bem claro. Né? Acho que a primeira vez que eu vi a polícia invadindo a minha casa, eu já tinha, acho que 10 ou 11 anos. E você tem isso fresco na sua memória? Se eu piscar o olho, eu lembro da cena. Você lembra? Eu lembro 2 caras batendo no portão de casa. E eu lembro que eu fui atendê-los. E corro chamando minha avó. Vó, tem 2 homens chamando meu pai. E aí minha avó, assustada, acho que já sabia mais ou menos o que era. E aí minha avó falou, ele não tá. Aí eu falei, vó, meu pai tá aí. Quietinho. Bem baixinho, minha avó falou, não fala nada. E minha avó sempre muito forte, né, de carregar tudo nas costas, no peito. Falou, bateu de frente, falou, o que vocês querem? E nós temos um mandato de prisão pro seu filho. E nesse momento, meu pai tava, eu lembro como se fosse hoje, meu pai sentado no sofá, o meu pai levanta, coloca uma camisa e fala, vocês vieram atrás de mim? Então é comigo. Não vou sair algemado na frente dos meus filhos, eu lembro como se fosse hoje. Não saio algemado na frente dos meus filhos, eu vou acabar de me arrumar, ninguém invade minha casa e eu vou sair como homem. E desse jeito, me arrepia de lembrar, porque foi desse jeito que levaram. Ninguém esculachou meu pai,
Meu pai saiu pela frente e Ali foi o primeiro impacto que eu tive você tem o que aconteceu. Eu queria saber o que aconteceu. quando a violência bateu na porta da sua casa. Bateu na porta da minha casa. Naquele momento, eu falei para minha mãe, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E minha mãe falou, não, foi algo do emprego do seu pai e ele tem que ir lá. Aquela coisa de proteção, né? Proteção. Uhum. E aí começamos a chorar, né? Porque você vê polícia, né? Na época era aquelas preta e branca, né? Preta e branca. Uhum. E aí eu lembro que começamos a chorar, não entendemos muito a situação. E passou 5 dias e meu pai saiu. E minha mãe, eu perguntei para minha mãe, mas cadê? Nós perguntávamos que era criança, cadê o pai? Cadê o pai? 5 dias é bastante tempo, uma eternidade, né? Sim. Para quem tem todo dia o pai em casa. Sim. E meu pai era aquele que ele tinha um alarme, né? Que ele apontava na esquina e fazia o... Onde você tava... Já corre para dentro de casa. Corre para dentro Jogando de casa. bola, empinando pipa, corre. Escutava o assobio dele, pode correr que ele tá chegando. Então, era um negrão de muito respeito, assim, de poucas palavras. Sim, sim, não, não. Então, ele deixou um legado muito grande, assim, dentro de nós. Forte. Né? Apesar eu falo sempre, apesar dos conflitos dele, né? Hoje eu entendo o porquê também. Da sua singularidade, né? Eu entendo perfeitamente. Cada um tem a sua escolha, né? Eu também resolvi ter a minha escolha em não partir por esse lado. Tudo é uma escolha. Inclusive, até pelo que eu percebo na sua fala, até os erros que o seu pai cometeu lhe serviram de exemplo para se tornar o cidadão que você é hoje. Me serviu muito. Não lhe trouxe revolta, lhe trouxe reflexão e postura das causas e efeitos. Justamente isso. Esse é o maior resumo. Para tudo. Para tudo. A minha avó, né, como eu falei, minha avó sempre ensinou pra gente. A minha avó, com 14 crianças, né, ensinava uma coisa, sentava a gente... A vovó cuidava de 14 netos. 14 netos, cara. Eu falo que, como que pode? Eu não conseguiria. Imagina a creche. Nossa, briga todo dia. E como era a moradia de vocês? Era no mesmo quintal? No mesmo todos, quintal, assim? Só que havia uma organização muito grande, cara. Porque ela fazia todo mundo acordar às 7 horas da manhã, cada um tinha sua canequinha, cada um já tinha na lista ali, igual você colocou aqui, os meninos vão limpar o quintal, as meninas lavam a louça, os mais velhos... As tarefas todas divididas para todo mundo. Ela pegava eu e a minha irmã mais velha e falava assim, vocês dois são os dois responsáveis pela tua tribo. E os outros 2 mais velhos era responsável pelo outro lado dos meus primos. E então, acho que facilitava bastante esse lado, né? Ela tinha uma gestão, já um modelo de gestão. Eu tenho meus gerentes aqui, qualquer coisa eu cobro vocês. E o tal de uma chibata, que era um estilete de couro, que ela deixava lá, ela falava... Se ela olhasse pra ele... Você é maluco, quem desobedecesse, podia colocar 4 camisas, 2 calças, que ia entrar na ripa com ela. Então, quando a vovó pegava, nenhum voltava atrás, né? Mas todos os meus primos, os meus irmãos falam que eu sempre fui o mais protegido, né? Ela fingia que ia me bater, mas é porque eu resolvi obedecer. Até minha mãe fala até hoje que de todos os meus irmãos, e eu amo esse título, que ela fala que de todos os meus irmãos, eu sou o mais obediente. Você foi mais obediente. Então eu vejo que a obediência, ela traz muito fruto, eu não quero perder isso, né? Não quero perder isso. E essa obediência, então, se transforma em disciplina, que faz, né? Que é tudo que exige de um atleta, disciplina, né? Você acha que sai daí a disciplina? Sai daí, cara. Voltando lá, né, lá para trás, para a história do meu pai, né, ele era um cara que depois, né, eu descubro que depois, quando meu pai faleceu, meu pai morreu de infarto, muito novo, 39 anos, e aí que eu descubro que realmente eu já um pouco mais... Caramba, que impressionante. Ele viveu toda uma vida louca, uma trajetória... No crime, assalto no a crime, banco, assalto. Traficante, todas essas coisas, e morre de infarto. Morre de infarto. Né? A expectativa que acontecesse, morresse... ou mataram... Na mão de alguém, vamos dizer assim. E morreu de infarto. Então, assim, cansei de ver também, né, o meu pai inúmeras vezes antigamente eu nem sei se ainda existe essa droga, por isso que eu não gosto, nunca provei droga nenhuma. Ele usava tal de baque na veia, né? Colocava, eu lembro que ele colocava... Diluía a cocaína e injeta na veia. Colocava uma... Garrote, tipo de mico, né? Tipo de mico. Aí colocava, eu lembro que ele fazia um buraco assim na cozinha e tinha inúmeras alucinações. Só eu e a minha irmã mais velha via isso, né? Vocês viam... Essas atitudes dele assim.
assim, e eu falava, caramba. Era assustador. Era assustador. E o estado que a pessoa fica quando ele tá sobre e assim, efeito era muito louco, porque ele fazia isso na parte da manhã antes de trabalhar. Então eu achava, caramba, pra que ter essas atitudes? Era o café da manhã dele. Era o café da manhã dele. E ia trabalhar como se fosse uma pessoa normal, não sei. E eu não entendia, criança, não entendia o nível do que era uma droga, só sabia que era droga, então droga. Se é droga já não serve. Droga já é droga, já. Né? E isso também me fez crescer, não me causou revolta, nada. Me fez sempre entender que isso eu não quero. Isso não é meu caminho. Isso não é meu caminho. A minha avó, eu falo que a minha avó, ela ensinou muitas coisas que hoje eu vejo as pessoas palestrando, fazendo curso. Lembro que ela deu um copo descartável para todo mundo, colocou água e colocou um pingo de refrigerante, né? Tubaína, colocou um pingo assim e falou, não bebe até eu dar ordem. E aí todo mundo com o copo na mão, ela falou assim, ó, tá gelado? Tá. Então eu pinguei um copo ela falou, eu pinguei uma gota de veneno para todo mundo e pode beber. E ninguém bebeu. Aí, meu, veneno, tipo, ninguém entendeu nada. Ela falou, então todo mundo aqui sabe o que é bom e o que é ruim. O que mata e o que dá vida. Aí não é veneno, é refrigerante. Mas a droga é uma gota de veneno. A sua atitude foi ensinando. Então eu cresci com aquilo. Opa. Então sempre quando eu estava diante de uma situação que eu via que era errado, eu imaginava aquela gota, uma gota de veneno. Não quero, não vou. Me afastei de amigos, me afastava de situações erradas. E foi nesse plantio, né? Nesse plantio. Não era o mais talentoso do bairro, porém eu era o que tinha mais disciplina, o que queria mais dedicado. Mais dedicado. Então foi por isso que eu queria chegar e eu consegui chegar. Nossa. E lá no Jardim Aniconduva, como era a sua relação com seus irmãos? A troca? Os seus irmãos, você tem 2 irmãos, né? Sim. E 2 irmãos homens, 2 ou 3? 2 irmãos homens e 4 mulheres. E 4 mulheres. E os seus irmãos, você interagia, futebol, era com eles também? O meu irmão, o Thiago, hoje, que é pastor, era goleiro. O Evandro ainda jogou, mas hoje engordou bastante. Era mais comigo mesmo. E os meus irmãos, até hoje, né? Eu carrego um posto meio que de pai para eles. Eles sempre, desde criança, sempre me respeitaram. Né? Até pela minha postura, por tudo. E depois do episódio do falecimento do seu pai, uma figura masculina tinha que predominar. Isso, e até hoje eles têm essa figura masculina, eu como o líder da família, né? E eu carrego esse... Apoiador da sua mãe. O apoiador da minha mãe. A minha irmã também ajudou muito, né? Na criação deles, todos, maioria casados, só tem a Joyce, que é a caçula, que não é casada. Os demais tudo com a família. E como nasce o futebol nessa sua trajetória? Antes do futebol, você já tinha feito uma outra atividade? Cara, rentável, remunerada ou não? Como foi essa? Eu costumo falar que desde criança eu não tinha outra coisa a não ser jogar futebol. Era 24 horas jogando futebol. Né? Como eu falei, eu vim de uma família que já jogava, meu pai jogava, meu tio jogava. Então eu respirava isso e eu encontrei no futebol, né? Eu lembro que a primeira vez que eu assisti jogo assim, e as pessoas falando, o futebol dá muito dinheiro. E eu falei, então vai ser por esse meio que eu vou comprar a casa da minha mãe. Não vai ser roubando, não vai ser traficando. O futebol vai mudar futebol. Minha história. Eu vou atrás. Onde que é que tem que ir atrás? Eu via que era muito distante, mas podia ser real. Eu falei, não importa a distância, eu vou alcançar. E eu fui pra luta. Eu era aquele... Hoje eu vejo muitos estúdio, personal. Eu lembro que a primeira vez que eu fui lá no Corinthians, eu perguntei quantos quilômetros os caras corriam, né, para estar bem fisicamente. E eu com 14 para 15 anos, o sub-20 já corria tipo 10, 12 km todos os dias. Eu falei, eu não tenho 20 anos, mas se eu conseguir essa parte física, eu já tô bem. Aí perguntei a distância da minha casa, de onde que dá 10 km? Daqui até o Sesc Itaquera. Indo e voltando. Tá bom. E então, aí você estava com quantos anos? 15 anos. 15 anos. 14 para 15. 14 anos. Mas antes disso, dessa trajetória de 14 para 15 anos, que você começa a buscar a sua oportunidade no futebol, você tinha feito o que na sua infância enquanto garoto de quebrada? Além dos favores. Isso. Aos 12 anos. Então a minha história como homem mesmo começa aos 12 anos, que é na perca do meu pai. E aí eu passo a trabalhar de feirante,
De feira, né? E por sinal vendia muita fruta. Bom, bom. Era bom na E feira. gritava bem. Uau, minha voz, o tom de o time de voz. Moça bonita não paga, mas também não leva. Mamão da Xuxa, não aperta aquele murcha. Tinha essas deixas que tinha que fazer, que senão... Chamar atenção. E eu lembro que eu trabalhava numa banca com o cara, ele tinha uma voz que parecia vendedor de pamonha, né? E eu ficava imitando ele gostava, então... Eu era bem neguinho, bem pretinho. Agora eu falo que depois que eu fui pra Rússia, eu voltei meio loirinho. Voltou mais clarinho. Mas na infância era preto, velho. Tomou muita neve, né? E aí eu creio que as clientes, elas gostavam bastante do meu jeito e tal. E eu era meio desenrolado mesmo, né? Vendia, além de vender, aí via as tia, às vezes com dificuldade, aí eu falava pra ele, alemão, eu vou levar ela até a casa dela ali, ó. Aí levava ela, carregava, chegava lá, me dava uma caixinha. Então, acordava às 4 da manhã, né, com 12 anos, às 4 da manhã para ir para feira. Aí ficava de segunda de quarta e sexta. Quarta e sexta eu ia para feira, Aí eu tomava conta de carro de segunda, terça, todos os dias, de segunda a sexta. Então eu saía de segunda e quarta, de quarta e sexta, eu saía da feira, eu ia às 4 horas da manhã, ficava até umas 10 da manhã na feira. Às 10 ele me liberava, que ele falava que ele conseguia desenrolar. E eu ia pro restaurante, tomar conta de carro e engraxar sapato. As duas atividades no mesmo tempo? No mesmo tempo. Então, eu voltava lá da feira com o carrinho cheio de fruta que ele me dava, levava para casa, aí passava no restaurante para tomar conta de carro e engraxar sapato, que hoje nesse restaurante eu vou com a minha família comer feijoada lá. Olha. E era muito, muito legal, porque eu também recebia do restaurante... Ele me fazia sempre um bandejão, né, que ele chamava. Bandeco, ele chamava o apelidor de Bandeco. Bandeco do Pula, ele falava. Bandeco. E com dinheiro, sempre voltava com muito dinheiro, que eu tomava conta de carro, tudo certinho. Então você já era... Hoje você é multicampeão, então você era multiempreendedor. Multiempreendedor sem saber. Sem saber. E isso trazia... A minha mãe via... A primeira vez que eu voltei com aquele tanto de dinheiro, minha mãe me bateu, porque ela queria saber de onde que eu tinha tirado aquele dinheiro. Aí minha mãe falou, não uma criança da sua idade não é possível. E eu apanhando, não abri a boca, eu falei, mãe, vamos até o restaurante. Chegou lá no restaurante. Ali foi a virada de chave para minha mãe entender que eu era um homem de verdade. Minha mãe me levou, me bateu primeiro e me levou lá. Pelas falou, orelhas, quero saber, menino, onde você arrumou esse dinheiro? Levou lá, chegou lá, seu Mané, ele tava aqui. Ele falou, não, ele todos os dias ele vem aqui às 10 da manhã e por sinal nós amamos ele aqui, não bate nele não. Ele sempre vem aqui, não dá trabalho, eu mando a comida para ele. Então a minha mãe nem sabia que eu já alimentava meus irmãos sem ela saber, né? E aí minha mãe pediu desculpa, pediu perdão, falou que ela estava vendo um homem na frente dela e ali foi uma transformação de vida. Caramba. Esse já foi mais um pedaço do alicerce que você construiu ali. E aí eu saía dali umas 11h30, 11h40, corria para casa, tomava um banho rápido para poder ir para a escola. Aí saía da escola, 6 horas, já estava um carro esperando que me levava para ir treinar. Eu e um outro amigo, que na época eu estava, com essa idade, eu estava no Guarujá, né, num time do Guarujá, então nós íamos todos os dias para lá. De São Paulo? De São Paulo para Guarujá para treinar. O pai do menino levava eu e ele, o Rodrigo, que hoje está na Itália, e aí levava a gente para ir treinar. Você jogava em qual clube do Guarujá? No Vila Souza. Vila Souza. E aí levava a gente para ir treinar, voltava do treino, acabava umas 11 horas, chegava em casa 1h30, dormia no carro, 1h30 da manhã, mais ou menos, de segunda para quarta e sexta tá às 4 de novo. Tá na feira de pé. Uma batalha já. Uma batalha já. Mas eu sempre fui muito... Era pulando de um lado pro outro. Era de um lado pro outro. E sempre com alegria, assim, no rosto, sempre disposto. Né? Eu falo que a vida ela é feita de desafio, né? E é como você falou. A muralha, se você quiser, você pode romper. Só levar, ela tá aqui. É só levar, ela tá aqui. Ou ela é forte, ou ela é fraca, ou eu posso, ou eu não posso. Mas tá na sua mente. Tá na mente. Aí. Então eu falo que aí eu cheguei já preparado para outras situações que eu falava, agora eu vou levar, vou conseguir romper isso. Então as outras dificuldades que começaram a surgir na sua vida, você já tinha um preparo para isso? Eu já tinha, porque eu falo que a minha infância acho que foi o melhor preparo de vida, né, mano? Para ver, como eu falei para você, não era fácil ver polícia invadir casa,
Outras coisas que me marcavam muito na infância, depois eu fiz terapia até para poder melhorar. Era dia de enchente, janeiro e fevereiro, mano. Minha avó, coitada, com todo aquele sacrifício. Poxa, começava a chover, levanta os móveis, Morava na região tira os baixa. alimentos, porque enchia até o joelho a casa lá em casa. Então, assim, outra coisa que eu fazia, 2 de novembro, eu creio que você fez muito isso, pegava um baldinho, reunia dia desfinado e com uma pazinha para limpar a campa, regar a campa, eu fazia de tudo. Vender flor. Vender flor, eu fiz essas Eu trabalhei muito assim, eu vendi fogos e artifícios, né, no final de ano no Farol, já vendi flores, já vendi fruta. Eu só não vendi fogos porque um amigo meu estourou o dedo, então eu tinha medo. Eu tinha medo. Eu vendi muitos fogos na época de festa junina e época de final de ano. Sim. No Farol, inclusive ali na Aricanduva também. Olha aí. Vendi ali. Aricanduva com a estrada de Itaquera, né? Sim, estrada de Itaquera lá na esquina. Lá. Mas a maior parte do tempo no meu trabalho assim de camelô foi vendendo doce no trem. Né? No trem tinha que ter uma habilidade danada e Sim. a concorrência era forte, desleal, né? Verdade. Porque os moleques mais fortes vinham para tomar as coisas da gente, então você tinha que ser bom de braço. É verdade. Ali já me estruturou bastante também para encarar outros desafios que a vida estava preparando. Eu costumo, assim, imaginar, né, Pula, e eu já falei isso com pessoas que eu faço mentoria, que toda essa permissão de Deus, desses desafios que acontecem na vida da gente, é porque lá na frente já tem um desafio maior que a gente tem que estar sendo preparado. Sim. Nós somos forjados, nós somos da linha que é forjada a ferro e fogo, né? Batendo, martelada e fogo, martelada, fogo. Né? Então nós saímos dessa ferradura muito resistente, né? Não só para correr e cavalgar na terra, mas também no asfalto. Porque no asfalto o atrito é maior e a ferradura tem que ser boa, né? Sim. Resistente. Então isso, quando eu começo a encarar os desafios da minha vida, né? Nas coisas que eu promovi para mim mesmo e que indiretamente e diretamente também promoveu sofrimento para minha família, lá atrás tinha uma história escrita nessa minha infância para poder superar tudo isso. Porque muitos iguais a mim, iguais ao seu pai, sucumbiram nesse caminho. Que esse caminho só leva a isso. Sim. Ou a morte ou a prisão. Mas você tinha que ser forte para poder ser digno da promessa de Deus. Sim. Né? Então toda essa sua trajetória, né, de criança que perdeu o pai, que tomou esse impacto na primeira invasão da polícia, depois no falecimento do pai aos 12 anos, é a figura masculina para representar o pai e ajudar a mãe, trabalhando na feira, engraxando sapato, cuidando de carro, chegando do treino 1 da manhã para acordar às 4 para poder ir para a feira. Tudo isso foi uma preparação, porque Deus já sabia que lá na frente tinha a sua promessa. Amém. E se você não fosse fortalecido, você não teria graça nessa promessa. Não atingiria a graça. Eu digo que todos os dias, né? Todos os dias a gente atinge a graça. Sim. Porque não tem graça melhor senão a vida. É verdade. Né? Você acorda, respira, tá perfeito, consegue levantar, fazer suas atividades. Quantas pessoas podem, de repente, acordar, mas não se levantam da cama? Por alguma razão. Uma parada cardíaca, um infarto, um derrame que o impossibilita. Sim. Então, quando a gente levanta, essa é a graça todos os dias de estar perfeito. E mesmo se não estiver perfeito, acamado, mas o cérebro funcionando e você podendo se comunicar, é graça também. Graça. Não merecida. Não merecida, mas a graça é a vida. É verdade. Enquanto há vida, você pode fazer o que você quiser. E se você não conseguir fazer fisicamente, você faz no imaginário. É verdade. Por que eu digo no imaginário? As pessoas falam, mas Ângelo, como é que você se transformou na pessoa que você se transformou? Foi porque eu fiquei no regime de isolamento 3 anos. Pensando. Então, 3 anos eu procurei livros, eu procurei literatura, eu procurei a Bíblia, eu procurava escrever, eu meditava em pensamentos bons. É isso. Então, essa foi minha forja, porque eu acreditava que eu tinha uma graça para ser alcançada. Que Deus me daria o melhor, que Ele me tiraria dali. E Ele me fez alcançar essa graça. E eu alcanço essa graça todos os dias, de poder acordar, não ter a preocupação mais de se alguém sabe o meu endereço, se eu tenho um documento com o meu nome verdadeiro no bolso, se eu tenho um trabalho digno, se eu tenho pessoas que gostam de mim, se eu tenho, sobretudo, mais importante que isso, se eu tenho família, se minha família me ama, se minha família quer seguir comigo ainda. Eu tenho uma esposa, uma filha, 2 netas,
Eu tenho emprego, eu tenho amigos, eu tenho várias múltiplas atividades. Tudo isso para eu ter a disposição de vir aqui gravar, depois viajo, vou atender jogador, vou em clube, atendo o telefone, faço curso, faço aquilo outro. Toda essa graça, um dia eu sonhei com ela. Eu meditei para alcançá-la. E meditei no momento que só existia eu e Deus. Existia o inimigo também, Sim. que tentava entrar na minha mente, eu digo na sua mente, na terceira pessoa, assim, para as pessoas entenderem, porque o inimigo nos sonda todos os dias, Sim. ele quer nos enfraquecer, ele quer pegar uma fenda ali, naquela fenda ele faz um estrago e você não pode permitir. E só existe uma forma de você não permitir: comunhão com Deus, não importa como, a sua maneira. Vai dormir? Obrigado, Senhor. Sim. Acordou? Obrigado, Senhor. Graça a todo momento. No momento de felicidade, Senhor, obrigado por esse momento de felicidade. No momento de tribulação, então, nem se fala. Senhor, me ajuda. Esse é o seu amparo verdadeiro. Esse é o que te faz ser forte, resistente e que as pessoas começam a enxergar na gente. O que as pessoas enxergam na gente, o que as pessoas enxergam em você, da transformação que você teve na sua vida, da resistência que você teve, que você mudou a história da sua família, eles estão enxergando nada mais, nada menos que Deus. É isso. Porque você se alimentou de Deus. É sobre Você isso. se alimentou do Espírito Santo, você se alimentou da palavra de Deus, você se alimentou da fé, da perseverança. Então tudo aquilo, quando você olha um campeão, o que está refletindo ali é Deus. É isso. E quando você vê um derrotado, não é que não está refletindo Deus. Está refletindo Deus ali também. Mas você precisa se encontrar e levantar. Quantas vezes você cair, você tem que levantar. Isso é Deus. É isso. Agora, se você não se levantar, isso não é de Deus. Deus não admite que você seja derrotado. Porque você não nasceu para ser derrotado. Você nasceu para perseverar, para ser grande. É forte. E é esse papo que a gente está trocando aqui, como eu falei no início da nossa entrevista, que era papo de campeões mesmo. Papo de gente grande. Porque a gente é pretão. E não é um vitimismo. A gente vê constantemente as coisas acontecendo. É sempre um julgo. Quando você chega, os caras olham assim primeiro. A gente tem uma corpulência física legal. Então os caras olham e falam assim: será que é a segurança de alguém? Nunca é uma autoridade. É verdade. No pensamento deles. Só que eu acho interessante que quando a gente abre a boca, a gente surpreende. Então só existe uma maneira assim também como é um cidadão branco, forte, corpulento ou não, quando ele chega, ou ele chega anciãozinho, velhinho, cansado e tal, que as pessoas de repente subestimam pela aparência, ou de repente não ostentando joia, coisa do tipo, mas uma vestimenta bem tranquila, bem simples, aí a pessoa fala: pois não, senhor, e tal. Quando ele abre a boca, ele fala: não sabia que você era autoridade aqui. Porque essa autoridade que a gente tem é constituída de Deus. Quem dá autoridade pra gente é Deus. Sim. Autoridade para vencer, levantar a voz e falar: opa, peraí. Para salvar alguém que está numa condição de opressão, essa autoridade quem dá é Deus. Sim, é verdade. Então, quando você começa a desbravar o mundo, que você se encontra no futebol, eu quero que você narre para mim como Deus foi agindo na sua vida, porque você foi procurar o futebol com 15 anos ali, trajetória, e começa a crescer. E eu quero, até que eu chegue na neve com você lá na Rússia, até que eu entenda quando você se tornou cidadão russo, né, por suas razões. Eu quero entrar nessa história agora, porque o Espírito Santo já está com a gente aqui tocando o barco. Amém. Você falando assim, cara, você não tem noção o poder do Espírito Santo sobre sua vida mesmo. Amém. Porque é como se fosse uma entrevista com Deus. Que isso? Eu me alegro. Deus é maravilhoso. Desculpa, Nada, não tem como não ser emocional falar isso. Obrigado. Porque foi justamente isso, sabe, irmão? Foi sempre Deus. Sempre foi Deus. Eu falo muito isso nas minhas palestras. Eu não consegui nada. Nada sem a permissão dele. Sempre pedindo pra ele. Eu falo que eu sou um milagre, velho. Eu sou fã da minha história, irmão. Fãzaço da minha história. Porque, cara, se eu olhar tudo pra trás, às vezes outro dia eu peguei eu e meu filho, falei: senta aí, vamos olhar medalha por medalha. Vou te contar a história agora. Que coisa linda. Sentar com o filho e contar a história. Pais e filhos, foi um papo, não tinha câmera, não tinha nada, mas foi muitas histórias, choro. E uma das coisas que mais me impactou, que eu falei pra ele, foi: filho, o que me aproximou disso tudo foi Deus. Foi Deus, porque lá no início, no meu primeiro, vou colocar lá na minha primeira medalhinha lá, eu pequenininho, eu lembro que eu falei: Deus, me ajuda, os meninos são tudo maior que eu, me ajuda a fazer um gol do título. Eu pedi para Deus aquele dia.
E naquele dia eu fiz o gol do título. E ali eu entendi, com 5 anos, na minha primeira medalha, eu falei assim, nunca mais. 5 anos você falou com Deus. Deus me ajuda. 5 anos, Deus me ajuda, e Deus me ajudou. Que coisa linda. E ali eu nunca mais esqueci de pedir ajuda para quem poderia me ajudar. Que é Deus. Que é Deus. Não existe outra pessoa. Não existe outra pessoa. E na minha caminhada a vida inteira foi assim, sempre Deus. Então a sua primeira comunhão que você entende com Deus, seu primeiro contato, seu diálogo com Deus foi com 5 anos. O meu diálogo com Deus... E ninguém havia te ensinado isso. Ninguém. Né? Eu sempre escutei só minha avó, que orava muito. Ali uma esponjinha criança ouvindo. O que ela tá fazendo? Falando com quem? Falando com quem? Quem é esse que minha avó tá falando? Cara, na minha casa eu falo assim... Foi um divisor de coisas muito loucas, assim, sabe? Eu me transportei pra dentro da minha casa agora mesmo, sabe? Pra aquele quintal de muito amor, muita alegria. Era muito louco. Tinha tudo na minha casa, velho. Tinha tudo. Mas nunca faltava amor, Ângelo. Nunca. A minha tia, mãe de santa, e minha avó orando na frente. Orando na frente. Então era muitas Mas todo mundo guerras, buscando velho. Deus. Todo mundo buscando Deus. A minha mãe, a sua maneira. A minha mãe servia os espíritos naquela época. Hoje minha mãe graças a Deus, minha mãe é cristã. Mas era muitas guerras, sabe? Mas eu sempre entendia, tem Deus aqui. Tem Deus. E quem sempre está vencendo aqui é Deus. Todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos levam a Deus, independente. Uma coisa é formada religião. E aí eu entendia sempre, eu não quero participar dessa religião, eu não gosto. Eu não gostava de ir na macumba enquanto todos os meus irmãos iam. E eu entendi porque era uma religião de matriz africana. Isso é cada um. Cada um. Isso. E eu lembro que uma vez até um espírito que baixou lá falou, tira ele que ele tem uma luz que me incomoda, não consigo ficar. Olha. Então, peraí, essa luz tá onde? Tá em mim? Tem alguém vendo que eu não consigo ver? Porque até então eu entendi, era minha mãe, mas não era minha mãe, era então assim, aí eu comecei a entender o mundo espiritual era muito mais real do que eu imaginava. Muito forte. Experiências espirituais são fortes, eu passei por várias dessas. E aí eu lembro que nas minhas guerras então Deus tá do meu lado, a luz tá comigo. Carreguei isso para sempre. Vou pro esporte, o esporte vai me mostrar o que é Deus, o que é ser um homem. Eu quero isso. Você vê, olha, involuntariamente e sem pretensão alguma, a fala daquele momento que você viveu, daquele espírito, né, incorporado ali em forma de religião, te deu um caminho. Me deu um caminho de luz. E você acredita que Deus age dessa maneira também? Age. Eu acredito muito, por isso assim, eu sou um cara que eu respeito. Um espírito te mostrou o caminho de luz, você falou assim, é a luz, mano. É a luz. Não fica aqui, não foi pra te repreender, pra te assustar, ou procurando fazer o mal. No meio de 14. Falou contigo. Enxergou em mim uma luz, a qual eu não sabia. Então, peraí. Despertou. Me despertou. Deus vai cuidar essa luz vai cuidar de mim. Essa luz vai cuidar de mim constantemente. E realmente eu vi que cuidou, né? Eu tenho uma mancha aqui que é meio que uma queimadura. Que quando eu tinha... Aos 12 anos, né? Tem uma coisa com 12 anos. No entanto, que eu amo até uma palavra que tem lá na Bíblia da Talitha Kumi com os 12 anos, a mulher do fluxo de sangue. Então fala muito comigo dos 12 anos, os 12 anos de milagre, 12 meses para viver. Eu tenho algo... Zagalo é 13 e você é 12. Eu sou 12. E eu lembro que a minha irmã queimou... O 12 fez um estrago na minha vida, viu? O artigo 12. Não, é verdade. Brincadeiras à parte, vamos lá, irmão. E aí eu lembro que a minha irmã tinha uma estantezinha assim, que ficava lá os mantimentos. Minha irmã pequena bateu para puxar, né? Colocou água quente, bateu, puxar, cair para ela segurar e colocar. E ela pequena, eu tô próximo dela. Quando ela bateu, a tampa veio, eu vi que ia queimar ela, empurrei ela para não pegar no rosto dela e afastei com a barriga. E aí me queimou aqui mais ou menos para não pegar. Marca, assim. E eu lembro que minha avó me levou no hospital e tal. E aquela queimadura ardendo tudo, e eu chorando muito, com muita dor. E eu lembro que veio um ser enorme, do tamanho de um poste, assim. Foi meu primeiro contato também ali com Deus. Que, como um médico, sabe? Com uma vestimenta branca, bem bonita, assim. Eu lembro que eu, com muita dor, com os olhos fechados, só colocou a mão e me acalmou. E que não era um ser humano. Que não era um ser humano. Era uma coisa espiritual. Um ser de luz bem... E eu lembro que me acalmou, e aí eu tava chorando muito, né? E quando passou a mão...
me acalmou. E aí, quando minha avó veio com o médico, porque eu tava gritando muito, a minha irmã tinha colocado eu debaixo da água, então criou bolha com aqueles cobertor sapeca neguinho, lembra? Manta, né? Manta. E aí o médico, a minha avó com o médico, eu virei e falei, não, vó, o médico já passou por aqui, já colocou a mão, já tô melhor. Aí o médico falou, ele tá delirando. Eu falei, não tô delirando. Um médico grandão, assim, muito grande, veio aqui. Ele entrou aqui na sala e uma luz, assim. E aí falou, ele tá delirando. E não foi um delírio. Não era um delírio. E aí a minha avó na época ia na Universal e fez aquela campanha, né, dos 7º dia, que era uma folhinha. Eu tenho a marca da folhinha aqui. Olha. Certinho, que é o dedo da minha avó ungido com a folhinha. Se você vê o dedo da minha avó aqui, dá pra ver, é verdade. A minha avó colocou o dedo, ficou. Olha. Eu falo que eu carrego a marca da promessa da vovó. E ali, cara, eu entendi o que você falou ali, que você foi usado agora para falar, que tudo leva um caminho de luz. Então, eu sempre pedia, Deus me ajuda, Deus, qual a decisão que eu tenho que tomar? E Deus sempre me ajudou. Eu falo que eu sou um milagre. Parei de jogar aos 42 anos, nunca operei nada. Fiz muita gente operar, mas nunca operei. Então, assim, quem foi? Foi Deus, foi aquela luz que sempre me guiou. E eu carrego isso com muita alegria. E aí fui jogando, né? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, até que aos 15 surge um convite do Corinthians para mim jogar. E aí eu vou pro Corinthians, depois joguei no São Paulo também, campo. Campo no São Paulo? Joguei campo no São Paulo. Qual categoria? No 16 para 17. E aí, como o futsal naquela época iria me dar um retorno financeiro mais rápido, o Corinthians me fez a oferta para voltar de novo. Pro futsal. Aí eu falei, poxa, eu preciso da parte financeira para ajudar minha família. Gritava, né? A necessidade gritava na porta. A necessidade gritava na porta. Aí voltei pro futsal, fiquei no futsal, no Corinthians, e eu lembro que eu falei para uns amigos meus que eu não iria ficar muito tempo no Corinthians. O time do Barcelona veio jogar, que eles faziam sempre um jogo no Ibirapuera. Jogaram contra o Corinthians e o Palmeiras, e naquele jogo o treinador do Corinthians levava sempre 3 juvenil para poder participar. E eu fui um dos escolhidos. Então, quando eu vi o Barcelona jogar, eu falei, cara, um dia eu vou jogar nesse clube. É agora. E os meus amigos deram risada. Isso em abril. Abril que nós estamos. E eu falei, cara, um dia eu vou jogar lá. Quando foi em outubro, eu estava sendo contratado para jogar no Barcelona. Então, com quantos anos? Com 17. Com 17 anos você sai do Corinthians e vai pro Barcelona. Barcelona. Então, assim, eu entendi que a palavra tinha poder e para quem você pede, ajuda. E essa mudança de clube de Corinthians e Barcelona, financeiramente, ela é bem distante? Muito distante e muito louca, as coisas acontecendo muito rápido. Mas eu entendo que é aquilo que você falou antes da gente entrar na gravação ali, do que você plantar hoje, lá na frente você vai ter uma colheita, né? Inevitavelmente tem a colheita, pro bem ou pro mal. Pro bem ou pro mal. Então, assim, eu lembrava que eu já estava preparado antes. Me preparava, correndo, entendia, poxa, eu vou ser o carregador de piano. Tem aquele cara ali que ele é talentoso pra caramba, eu vou correr pra ele, vou marcar pra ele. E não tem problema, e tá tudo bem, eu quero estar aqui. Trabalho pesado é comigo, mas eu tenho que estar. Comigo, eu tenho que estar. Porque pro trabalho pesado, ninguém vai ser melhor do que eu. Ninguém tá disposto, mas também ninguém vai ser melhor que eu nisso. Quem é talentoso, quem é o boleirão vai ser. Eu não quero ser jogador, eu quero ser trabalhador. Porque isso nunca vai me faltar emprego. E assim eu fiz na minha carreira. Fui o carregador de piano para muitos. Aí você fica no Barcelona do 17 até? Fiquei 1 ano lá. Aí depois me emprestaram. Porque o cara que me levou, né? Que entra a história do Lincoln. Que o Lincoln foi um pai para mim, né? Ele foi o cara que... depois que meu pai morreu, ele assumiu essa responsabilidade, era o cara que dava a cesta básica, mesmo jogando fora, me ajudava, falava pra mim que eu tinha que ter um comportamento. E o Lincoln era da área do futebol, do esporte ou não? Ele jogava no Barcelona, aí olha como que é os propósitos de Deus, ele jogava no Barcelona, ele tinha eu igual um filho, porque ele pagava a marmitex pra mim, e então ele que ajudava na gasolina do cara que me levava para ir treinar. Então ele foi um paizão. E quando ele machuca o joelho, ele tem que ficar 7 meses parado. Certo. E aí o Barcelona pediu um jovem. Ele pensou, tem um jovem que é o Pula.
E aí me levou para o lugar dele. Olha. E aí, nesse período que eu fui, ali aprendi muito com ele também, princípios de um homem cristão, um negão todo estiloso, né? Me apresentou a Zara pela primeira vez. E ali eu fui crescendo, e aí depois, quando ele voltou a jogar, eles me emprestaram para um time da Itália. Fiquei na Itália 1 ano também. Depois voltei para o Brasil, fui jogar na Intel, né? E tinha um sonho de jogar, que era no Carlos Barbosa ou na Ubra. Que eram os times fortes da época do salão. Forte na época, e faço uma temporada boa. O Carlos Barbosa não existe hoje, o Carlos Barbosa, existe, né? é forte. Salão forte, né? Faço uma temporada boa e vou pro Carlos Barbosa, que era meu sonho. E ali faço contrato de 2 anos e fico 6 meses. Vem um time para levar o Fininho, que na época ele era um bambambam, assim, da seleção. E o Fininho é canhoto. E eu, destro. Ia ter um jogo na Sport TV na sexta-feira. E todo mundo sabendo, pô, vai vir um time da Rússia que é rico pra caramba, vai levar o Fininho e tal. E aí eu pensei, não falei nada pra ninguém, mas pensei. Eu vou aproveitar essa oportunidade, que além de levar o Fininho, eles vão levar eu também. Vou mostrar. Vou mostrar. Eu gosto do jogo, né? Falei, vou jogar. Tá só uma meta. Falei, no aquecimento, quando Deus tem algo planejado pra você, é seu e não tem jeito. No aquecimento, o Fininho machucou. O Fininho era do primeiro quarteto e eu do segundo. O Fininho machucou a coxa. O médico olhou, falou, ó, o Fininho vai ficar 20 dias. O treinador vira e fala assim pra mim, pula, você vai entrar no lugar do Fininho. Só que eu sou destro. Eu virei e falei pra ele, mas eu sou destro, ele é canhoto. Ele falou, você não quer jogar? Eu falei, não, eu quero. Não tem porquê. Eu quero. E tinha o Betão, que era o pivô na época. Então o Fininho tinha uma maneira de jogar, que ele tocava a bola no Betão e passava por trás. Essa era a maneira. E o outro ala, ao contrário, ia pro segundo pau. Então a gente tinha só esse sistema de jogar. O treinador falou, ó, você vai tocar a bola no Betão, ao invés de ir por trás, toca no Betão e vem pela frente. Sempre. Sempre por dentro. Se fizer outra coisa diferente, eu te tiro e não joga mais. Tá bom. Só jogo isso. Na Sport TV. Nosso time ganha de 3-0. Eu faço os 3 gols. Nossa. O presidente desce lá de cima e fala assim, ó, não quero mais o Fininho, eu quero esse neguinho. A estrela brilhou. Eu quero ele. Eu quero ele. Falei, não acredito. Olha como tudo mudou. Eu falei, não acredito. E aí, rápido, me chamaram para uma conversa. Quando ele começou a falar de números, meu olho fez igual do tio Patinhas. Eu falei, não acredito, tudo isso? E aí, vou embora para a Rússia. Isso com quantos anos? Com 22. Com 22 anos. 22 anos. Fui embora para a Rússia, pensei, vou ficar 1 ano lá, tá bom. E aí vem aquela dificuldade maior. De adaptação. Adaptação. Então, quando eu chego na Rússia, quem me contratou foi o presidente e para o Brasil veio o segundo treinador e não o principal. E dando só um adendo aí. Já tinha relacionamento, já tinha família, namorada, já tinha família. Esposa, como estava a sua vida? Eu fui com a mãe dos meus filhos, né? Que hoje eu sou separado, nós separamos há 5 anos atrás. 5 anos atrás. Mas eu fui com a Camila na época, né? Que era casado com ela. Fui casado 15 anos com a Camila. Você já tinha filho nessa época? Não tinha filho. 2 anos, não. Pegamos as malas, cara e a coragem. E foram pro mundo. Sim. E vamos enfrentar o mundo. E ali eu lembro que chegamos, tudo pra gente era alegria, né? Ela também me ajudou muito. E é muito bom estar com a companheira, você não tá sozinho, sim, né? Sozinho. Apoia seria muito, mais difícil. Né? Ela, inclusive, se formou até médica, né? Ela se formou em medicina. E lá também, na Rússia lá não? na Rússia. Na Rússia? Hoje olha ela... a história dela escrita pra ela. Ela hoje é médica lá em Manaus, né? Olha. Mas também teve a força de vontade dela, de trabalhar, de... E ser médica na Rússia, com outro idioma e tudo. Muito difícil, foi uma superação gigante. Parabéns a ela também. Foi gigantesca. Eu falo que ela também foi muito guerreira no período dela de estudo. E aí eu lembro que logo quando eu cheguei, como não foi o treinador principal que não me contratou, quando eu cheguei nos primeiros treinos, o impacto já que... O que você está fazendo aqui? Primeiro que eu não gosto de negro. Falei, eles são bem assintosos na lata. Na fala. Eu falei, agora ferrou, porque eu tenho contrato de 3 anos, de 2 anos e agora. Você vai ter que tolerar o negrão aqui 3 anos, malandro. Vai ter que me engolir, né? Frase do Zagallo. Isso. E eu parei, pensei e falei, cara, eu já estou contratado. Contrato assinado. Ele pode falar o que ele quiser, eu vou trabalhar. Ele vai ter que olhar meu trabalho. Se me mandar embora, vai pagar multa. Vai pagar multa. Tô bem também, vou ganhar grana. Então eu saí do Brasil
praticamente um cara estrela, né? Perfeito. Nomeado, um cara estrela. Eu chego lá, eu tenho que recomeçar tudo do zero. Com o impacto desse, e não foi um dia, 2, foram 6 meses aguentando esse cara. Só que eu nunca deixei de trabalhar. Falam muito 6 meses ele 6 meses se ele... acreditando e te... Ele me lembrava que eu era negro todos os dias. Ele falava, você é preto todos os dias. Mas, deixa eu falar pra você, mas eu não tenho dúvida disso. Eu levei tanto... Teve uma época que eu levei tanto na brincadeira que ele falava, que eu chegava nos treinos assim, ó, com a mão pra ele entender que eu era preto e tinha branco também. Tinha branco também, aham. E mesmo assim, depois eu também fui entender. Porque era uma forma de superar, mas marca, né? Marca. Mexe muito. Você Porque tem que ter um mental, psicológico muito grande. forte. Irmão, muito forte. eu costumo falar que além do psicológico, eu tinha um propósito. O meu propósito era comprar a casa da minha mãe. E eu pensava, esse cara tá com a marreta, olha meu pensamento, ele tá com a marreta, já tem muros construídos com a casa da minha mãe e ele tá querendo destruir. Derrubar. Porque, irmão, vou falar pra você, além de jogar bola, eu fiz capoeira, então eu sabia bater. Uhum. Eu falei, meu pensamento todos os dias é, qual dente que eu vou quebrar dele? Dá numa... Qual pesada, onde eu acerto, girar, dar um martelo na... martelo, vou quebrar Todos ele. os dias minha perna coçava pra ir na cara dele, no ouvido. Eu falei, mas não posso, calma. E aí nisso foi um período passando, ele foi vendo meu comportamento. Então eu entendo sempre uma coisa hoje, que se a pessoa não mudar com você, Deus tira. Uhum. E foi isso que aconteceu. Ele não quis mudar, Deus tirou ele do caminho, porque contrataram outro cara que chegou, zerou tudo, passou a me dar muita confiança, moral, e aí ali tudo foi mudando. Então, assim, eu entendo que os 6 meses era forjando meu caráter para ver o quanto eu conseguia. Porque mais desafios estavam por vir. E foi muitas... aquilo foi bom para mim também, porque eu vi que eu tinha muito ego, né? O ser humano, quando ele coloca... Você chegou grandão também. Cheguei grandão, eu sou contratado e não sei o quê. Igual lá no Brasil, eu resolvo. Eu sou o Pelé do salão. Aqui eu sou mais um. O Negrão sou eu. Aqui eu sou mais um. Aqui eu sou mais um com menos ainda, que eu sou preto. Então, quer saber de uma coisa? O que tem de desafio aqui? O que todo mundo faz aqui de normal? Treina o período de manhã, depois treina à tarde. Tá bom. Paga uma academia 24 horas? Tá bom. Então eu treinava de manhã, treinava à tarde, e depois eu fazia igual o Rock Balboa. Colocava a jaqueta, bombojaco, música do Racionais, a touca, uma luva, ia correr menos 25 graus sozinho, correndo. Vou marcar 40 minutos. Enquanto menos 25. Menos 25. Rachando o beição do negão. Aí que eu vi que as canelas estavam russas mesmo. Enquanto... Será que é por aí que saiu o nome eu acho que foi. Canela russa. Canela russa. Enquanto... Canela de pedreiro. Enquanto não der esses 40 minutos, eu não paro. Ia sozinho, correndo na neve, caindo, e eu chorando, lembrando de onde eu saí, onde eu queria chegar. O Rock Balboa te trouxe essa inspiração? Me trouxe essa inspiração. Tanana, sim. E eu falava, mano, é nesse modelo que eu quero chegar, porque eu tenho certeza que se eu treinar esse pouquinho a mais, eu vou conseguir conquistar as coisas a mais. E foi isso que aconteceu. Né? E aí ali, no meu primeiro, né, é necessário eu falar, no meu primeiro contato com o presidente, eu pergunto para ele, né, qual que é o seu sonho? E ele vira para mim e fala, meu sonho é ganhar uma Champions League, que é a Copa da UEFA, que a gente bate 4 anos, o clube não tem. Eu falei, e o meu sonho é comprar uma casa para minha mãe, que a minha mãe mora de aluguel. Olha. E aí ele falou, pegou na minha mão assim e falou, então tá pego isso daí. Eu falei assim, e outra coisa, hein? Você tá assinando comigo? Eu vou fazer o gol do título. Você já predestinou ali pra ele. Eu joguei pra Deus, eu sabia quem resolvia. Vai voltar. Joguei pra Deus, falei, Deus, se vira agora, eu joguei isso aí. Irmão. Deus, é só você que pode me ajudar. Me ajuda, pai. E aí Deus falou aquilo que você falou aqui também, né? Eu vou te ajudar, vou te dar saúde, fazer você levantar, vai treinar. Agora é contigo. E aí, mano, eu quis treinar mais que todo mundo, velho. Eu treinei nessa vida, mano. Por isso que eu falo preguiçoso, quando eu vejo cara preguiçoso, eu falo, mano, para. Você tá perdendo tempo de formar a sua história, velho. Vai atrás da sua história, passa a página, você tá nessa página, vai embora. Tem um monte de página, parou, tá parado. Então eu comecei a treinar, correr na neve, fazer o que ninguém fazia. Enquanto todo mundo tava dormindo, eu tava lá. Falei, pô. Aí o que eu lembrava da infância,
Quando eu não tinha dinheiro, quando eu trabalhava para os outros, que horas que eu acordava? 4 da manhã. O que eu ia fazer? Ia para o Ceasa. O que eu fazia no Ceasa? Carregar fruta. Aqui eu tô correndo, vou correr. Então, é o mesmo período, eu continuo trabalhando. Você sintetizou tudo aquilo na sua nova atividade. Tudo da toda minha aquela infância. raça, tudo aquilo que você Aquela viveu, vontade, aquela forja do caráter, da personalidade, da bravura. Falar, agora é só concentrar tudo aquilo no futebol. Irmão, quem me via chutando, antigamente falava, mano, você é um cavalo chutando. E ainda né, Negão? Ainda chuto forte. Não joguei não, já te acompanhei nos jogos. Sim, aí, jogamos juntos, jogamos juntos. Jogar que você tem que jogar muito, não, né? Eu já te acompanhei nos jogos. Jogamos e fizemos história ali, hein? Já bagunçamos um pouquinho, né, Negão? E eu colocava a força da vida num chute. Né? Muitos chutam, tipo, tem um posicionamento de chutar a bola de qualquer jeito, só que antes da bola chegar eu já pensava, mano, a minha raiva vai tudo aqui, velho. Vou chutar goleiro, você vai ver se você vai pegar. Você não vai pegar. Então, a minha infância, tudo que era de ruim, toma. Tudo hoje aconteceu. Eu vejo, mano, nego... Polícia batendo na porta, meu mano, pai, hoje eu vejo, nego, tem que fazer psicólogo, tem que fazer, meu amigo, a história da sua vida, se isso não te inspirar, o que mais vai te inspirar? Verdade. O que mais vai te dar força se isso não te inspira? Se a sua história que você passou, que fazia parte do seu processo, não te inspirar, você tá morto. Um cara que não sonha tá morto, velho. Eu sempre falo para as pessoas, o melhor de você está em você, só precisa achar. Só depende de você, só achar. E sabe uma das coisas mais importantes que hoje, né, no podcast de hoje, eu falo que é um presente de Deus, eu tô me achando para uma segunda etapa. Para alguma coisa, você pode ter certeza que você despertou coisas na minha vida hoje que eu vou lembrar para sempre. E eu saio daqui com eu falo que eu saio daqui com uma empresa, alguma coisa vai acontecer muito grande. E eu falo, foi Deus que me trouxe aqui. Então assim, ó, vai lá nesse dia de hoje que eu vou te despertar, que isso vai acontecer. Não aconteceu com você na infância? Aconteceu. Não aconteceu com você na sua carreira? Aconteceu. Pós-carreira? Encontra esse cara que através desse cara vai acontecer. O que vai acontecer? Eu não sei. Mas eu quero estar pronto, mas vai acontecer. É o que você falou. Essa frase que você falou agora, que eu sempre digo para as pessoas, você tem que estar pronto. Não importa como. Ó, vou dar um exemplo. Assim. Tô desempregado, tô sem uma atividade, tô passando um sufoco danado. Levantei pela manhã. Tô sentado na beira da cama, os olhos ramelento e tudo e tal. Vou olhar para a cama, volto pro buraco na deprê, porque o período de descanso já passou. Sim. O restante é entrega, está se entregando. Eu vou me entregar para esse leito aqui que eu já descansei 8 horas, voltar para cá, ou eu vou olhar para a pia, pro chuveiro, eu vou levantar, vou me preparar, vou ficar asseado, fazendo barba ali, ó, me ajeitando, tomando um banho cheirosão, Deus, tô pronto. Isso. Já se prepara ali, tô pronto. Vou descer para tomar o café da manhã. Não tem uma mesa farta, não tenho nada, tem um café, um golinho de café, vou tomar um golinho de café. É um pão de... Quantas vezes eu comi pão de ontem, doado pelas pessoas. Pão francês. Francês. Que já não era mais francês, era marroquino. Porque já tava duro. Que na cadeia chamava o pão de Marrocos. Ele é tão duro. Que a gente fala, tem um marroquinho aí. É verdade. Né? Então, quantas vezes eu comi pães, alimentei minha família foi alimentada de doação. Só que é por isso que quando eu levanto pela manhã, e também falo hoje de uma realidade, eu vivo hoje num castelo, em relação a tudo que eu já vivi, eu vivo num castelo, vivo num lugar maravilhoso. Mas eu vivi anos num quadrado, com um monte de mano sonhador e sofredor. E cada um com um sonho, cada um com uma história, cada um com uma ideia, cada um com suas frustrações, com a sua maldade, com a sua tristeza, com a lágrima, com o sorriso que era para enganar a tristeza. Sim. Mas com a perseverança. Nem todo mundo tinha perseverança. É um lugar que você, quando falava com um, o cara falava, eu já saía de perto desse. Quando eu falava com o cara que ele já me colocava lá, veja bem, porém, contudo, entretanto, eu saía de perto. Eu só sentava lá, os caras falavam assim, vamos, vai dar certo. É isso. Muitos desses planos não deram certo. Não, na verdade, todos, que era o quê? Eu não tinha perspectiva alguma de ir embora. Pelo menos eles sonhavam. Por quê? A minha e a dessas pessoas, a condenação era perder de vista. Você não tinha esperança nenhuma. Sim. Né? Isso, falando assim, como ser humano, né? Normal, natural. Não tinha perseverança. Não tinha. Quando eu descubro a fé, que tudo muda.
Olha a minha frase. Tá vendo? Ó, muda que tudo muda. E é isso. Então, quando eu paro de não acreditar, falo, pô, condenação a perder de vista, não vou embora daqui e tentar ir embora a minha maneira, que é falar pro cara, aí, dá pra fugir dali, o que você acha? Dá. Então esse já tava comigo. Quando você falava com não, mano, não vai dar, eu falei, sai de perto, não é esse. Vamos cavar. Então, se nós vamos cavar, se nós vamos fazer uma corda pra jogar no muro, alguma coisa nós vamos tentar. Se nós vamos pegar o guarda pelo colarinho, tentar vazar, sair no cavalo louco. Alguma coisa nós vamos fazer pra sair dessa situação. Eu tava tentando, tava sempre querendo. Então eu só não queria ficar no mesmo lugar. Não queria. E sempre eu procurava alguém que acreditava nesse plano. Bom. Mas aí quando eu conheço a fé, por diversas razões, eu comecei a ter Deus na minha vida falando comigo. Falei, é outro caminho. Que eu conheço a leitura da palavra, né? No momento que eu estava praticamente para colocar fim na minha vida. Que Deus fala, lê essa palavra. Eu abro o Salmo 142 e eu começo a ter comunhão com Deus. Ao falar com Deus, não tinha condenação a perder de vista. Não tinha processo que eu não ganhasse. Não tinha escuridão, mas para mim eu enxergava a luz e falava. A minha família, quando vinha me visitar, minha esposa falava, minha filha, seu pai deve estar ficando louco. Porque ela sabia de números, de contas, de condenações. Eu falei, não dá nem para sonhar em falar com o juiz para ir embora. Mas eu tinha fé e tinha comunhão com Deus. E onde eu estou? Estou aqui falando com vocês. Quantas coisas eu já fiz nesses 7 anos em liberdade? Que transformação já fiz na minha vida? 7 anos. 7 anos. Que não é muito. Que não é? Não é muito. Tem gente batalhando a vida inteira e ainda não chegou na metade do que eu já cheguei. Porque Deus é maravilhoso. Cara, eu sou muito fã da sua história. Deus é. E a minha história, ela só toma um caminho diferente do seu. Ela só tomou um caminho diferente de quem está ouvindo a gente aqui. Mas as histórias de superação são as mesmas. É superação. Sim. É onde eu vou encaixar essa superação? Aqui, aqui, aqui ou ali. Mas a essência para você vencer é fé e superação. E você está superando quem? É isso. Superando a mim mesmo, porque eu era descrente da minha capacidade. Você superou a descrença da sua capacidade. É entender onde está a sua fé. Enquanto você achava que você não era capaz, você não era capaz. Não é. Mas na hora que você trombou aquele cara e falou assim, não, o que você está fazendo aqui? Eu não gosto de preto. Foi a maior superação. Foi a primeira. Opa, já tomou um baque. Falei, mas peraí. De duas uma. O que você vai fazer? Você tomou um baque, você caiu ou ficou de pé? Eu fiquei em pé. Firme e forte. Firme e forte. E foi. Você até inventou uma brincadeira para poder superar o inimigo. E foi. Você com isso, inventou. Aprendi a língua. Aprendeu que já dei um passo a mais. Aprendi o nome dele, o nome do outro, e assim eu falei. Acreditou na mudança? Ele caiu de cargo, veio um outro? E nunca desejei para ele, tomara que ele saia. Não. Eu tinha raiva dele. Não vou mentir, naturalmente, eu sentia raiva. Por que esse cara faz isso? Por que ele fala isso? Eu não faço nada para ele. Só que ali era uma formação de... Isso aí é só uma escada para você subir. E ali foram coisas maravilhosas assim que eu vivi ali. Eu lembro que eu ia nos orfanato visitar as crianças, sem saber falar nada. Uma camiseta do Brasil, uma bola de futebol, chegava nos orfanatos, as crianças achavam que eu ia sair, se eu era de couro. Nunca tinha visto negro. A criançada passava a mão em você para ver se ia desbotar. Se ia desbotar. Beliscava, perguntava por que era de couro, perguntava por que eu era preto, a mão era branca. Eu falava que quando Deus estava pintando, acabou a tinta. Acabou a tinta e você levava com brincadeira. Eu levava para brincadeira. Na vida, duas coisas, duas formas. Você leva aquilo para uma coisa melhor, sem deixar cair pro seu coração, olhando no seu objetivo, ou você vai cair para baixo. E, cara, e aí entra a história, né, de ser campeão para poder ganhar a casa da minha mãe. E aí você fez esse pacto lá com o presidente? Fiz esse pacto. Tá aqui, você tem um sonho de ser campeão da UEFA e eu tenho um sonho de dar a casa da minha mãe. Sim, só que antes de entrar na casa da minha mãe, vem uma história, 15 anos que eu tinha. Jogando bola, de futebol, num campinho perto de casa. Então... Nos campinhos sempre fazia uns buracos, que é pra você subir, né? Minha mãe passou pra ir no mercado, que eu morava na Rua do Calvo. Minha mãe passou, olhou lá no buraco. Ele tá ali jogando bola. Pula, tô indo lá no mercado, tá bom? Tá bom, mãe. É como se fosse quintal de casa. Meu filho tá bem. Tá ali brincando, tá bem. Tá bom, mãe. Tô aqui jogando bola com os meninos. Beleza.
E a gente deixava sempre o tangue na garrafa de 2 litros gelando. Minha mãe passou para aí e viu todo mundo. Eu fui buscar o tangue, os meninos continuaram jogando bola e pela primeira vez foram fumar maconha. Nossa. Minha mãe voltou, eu vindo de casa com os 2 tangue na mão. Minha mãe vê os meninos fumando, o que a minha mãe pensou? Tá fumando. Tá fumando junto. Aí eu levei uns 5 tapas na cara, assim, indo e Mas voltando. Vindo, na contramão. Na contramão. Minha mãe olhou e falou, não acredito, você vai fazendo igual seu pai. Nossa, tristeza. Pau, dei umas 5 tapas aqui. Toma. Mas que foi, mano? A senhora tá louca me batendo, não tô fazendo... Você tava fumando, não sei o que. Mãe, moleque? não tô. Os moleques fumaram pela primeira vez. Nossa. Aí eu falei, mãe, não tô. Não, você tá fumando. Mãe, eu não tô fumando, não sei o que. Minha mãe batendo na tecla que eu tava... E eu falei pros moleques, mano, fala pra minha mãe que eu não tô, que eu não faço isso. Não, tia, nós esperamos ele sair pra gente não fumar na frente dele, mas é a primeira vez que a gente tá fazendo isso. Ali eu falei, eu nunca mais quero amizade com vocês. Não colo com vocês. Não colo nunca mais com vocês. Eram meus melhores amigos. De futebol, de tudo. E aí bate o revoltado, né? Ah, tô falando pra senhora que eu não tava, não sei o quê. E minha mãe me batendo ainda. Aí saiu de casa, ali do portão de casa, o revoltado. Ah, quer saber de uma coisa? Agora eu vou fumar. Agora eu vou. A hora que eu dobro, já que a senhora me bateu, saio de casa, que eu vou pular o terreno de novo, a polícia, a rota. Nossa. Mão pra cabeça, tá fumando maconha? Eu acabei de apanhar da minha mãe. Como que eu tô? Caramba. Aí eu já entendi, ó, não é pra mim Não fazer é pra nada mim de isso, errado, velho. Aí voltei pra casa chorando, falei, mãe, eu não fiz isso e tal. Minha mãe não acreditou, né? Demorou um tempo pra ela acreditar. Essa é a parte. Aí beleza, fui lá pra Rússia e tal. Jogamos contra o melhor time do mundo, que era o Interview, que eles vinham ganhando. Isso você tá no Dinamo de Moscou. Dinamo Moscou. Eles vinham ganhando sempre, todo ano seguido. E aí, nessa final, a gente faz 1-0. Eles conseguem empatar, faltando 5 minutos para terminar. Só que naquela madrugada, eu sempre li a palavra, né? Então, eu acordei naquela madrugada e Deus tinha me dado Josué 1:9. Seja forte e corajoso. Eu fui para aquele jogo com essa palavra. Eu falei, hoje eu vou ser forte para atacar, corajoso para atacar. Esse título é meu. Aí tá a casa da minha mãe. E aí eu lembro que... Cara, foi muito louco esse dia. Faltando 26 segundos, eu pego uma bola do meio da quadra assim e dou uma porrada, a bola desvia no goleiro, gol. Acertou. Eu fiz o gol do título. E aí, cara... A promessa. A promessa, só lembrava pro cara, a casa da minha mãe, a casa da minha mãe, apontando pra ele, chorando, comemorando. E ele feliz por causa do título? Ele feliz por causa do título. Na segunda-feira ele me chama e fala assim, ó, vai lá no meu escritório. Cheguei lá no escritório, ele me deu uma pasta cheia de dólar. Falou, você tem 3 dias pra você ir pro Brasil comprar o sonho da sua mãe. Só que aí entra os planos de Deus, que é surreal, que isso serve pra mim, pra você e pra quem tá escutando ali. Mas tem tudo a ver com você. Esse presente é dado pra você nessa manhã. Pra nós que estamos aqui, mas exclusivo pra você. Que aí esse cara me chama no escritório e ele me dá o valor da casa da minha mãe. Só que o que é muito louco, você sabe que o dólar ele sobe e desce. E eu sempre olhava para aquela casa, eu falava para minha mãe, um dia eu vou montar uma casa igual essa. Você já tinha uma referência. Eu tinha uma referência daquela casa que era mais bonita da rua. E aí eu lembro que eu entrei em contato com aquela casa quando eu vim pro Brasil. Como que ele me deu o dinheiro em dólar, ele não sabia onde eu ia comprar e muito menos o valor da casa da minha mãe. E quando eu fui trocar o dólar para poder comprar a casa era justamente o dinheiro que ele tinha me dado. Contado. Um exemplo, R$100 a casa, ele me deu R$100 em dólar, contado. O dólar não subiu, não baixou, ele poderia me dar 50 mil, R$50, ou 95, ou 101. Ele me deu o dinheiro justo. Sabe o que eu entendi aquele dia? Que Deus ele nunca vai dar nem a mais, nem a menos daquilo que a gente precisa. Ele sempre vai dar o que é necessário aos olhos dele. Vai dar o cobertor conforme o frio. Conforme o frio. E aí eu lembro que eu falei, vou pro Brasil, né? Vou lá comprar a casa da minha mãe, maior alegria. Aí chamei, e sabe que família de negrão é aquela coisa, né? Ele vai vir pro Brasil, vai dar um carro pra mãe, não sei o quê. Todo mundo, e aí eu esperei justamente no dia de eu viajar, porque eu tinha 3 dias, fiquei 2 dias, aí no dia de eu viajar reuni toda a minha família.
Aí falei pra minha mãe, tirei R$ 1.600 e falei assim, mãe, sabe aquela casa lá de cima? Lá, sei. A mulher vai dar R$ 1.600, vê alguém que possa ir lá limpar. Ela já até me deu dinheiro. Minha mãe falou, eu vou com a sua irmã lá limpar. Fez igual o tio Patinhas, o olho dela. Sei. Minha mãe nem minha irmã chamou, ficou com o dinheiro pra ela. Foi lá, limpou a casa todinha. No final dela limpar a casa, minha mãe falou, fala pra essa mulher que eu senti uma paz tão grande nessa casa, que ela vai ser tão feliz, ela tava falando pra ela mesma. E aí eu lembro que aquele dia foi um dos dias mais felizes da minha vida, que eu comprei 7 caixinhas, né? E coloquei cada filho na sua ordem. Então, a minha era 6º, né? Porque eu sou o segundo mais velho. E eu coloquei o chaveiro lá. Aí abriu o primeiro, não sei o quê, eu tenho certeza, é o carro. Aquele monte de gente, que a minha irmã chamou o carro de som e tal. A vizinhança, todo mundo e tal. E aí eu peguei... Quando a minha mãe olhou... Eu falo muito isso nas palestras. Quando minha mãe olhou que chegou o meu, que ela abriu a caixinha, ela viu o chaveiro, caiu pra trás, desmaiou. Eu falei, matei minha mãe. Não vai nem morar na casinha. Eu não carrego mágoa, nada, mas lembrei que a minha mãe me bateu lá na infância. Já viu como que é acordar família de pobre? Acorda, mãe, acorda. Eu falei, não, tô brincando. Aí minha mãe acordou, todo mundo chorando, aquela alegria. Aí a negraiada, sobrinho, corre pra lá, corre pra cá. Chuveiro lá da minha mãe, antigamente era aquele 2 em 1, gelado e um quente, né? Que tinha que pingando. E hoje vai lá na casa da minha mãe, igual agora no aniversário. Cheguei lá, chamei. Ô, mãe, tô tomando banho. Ô, mãe, abre aí, não sei o quê, eu quero te ver pelada. Não, mãe. Abri lá, ela na jacuzzi, tomando um vinho com uva. Eu falei, quem eras tu, hein? Hein, negrona? Que isso, hein? De onde você saiu? Então, assim, foi uma das maiores alegrias minha. Foi ver essa conquista para minha mãe, esse caminho de luz, né? Que foi Deus, né? Então, sempre Deus me direcionou e eu sou muito grato a Ele. Negrão, hoje, assim, cara, você falando, né? Por isso que eu fico muito feliz também de ter esse programa aqui, de poder oferecer esse espaço pra gente dividir essas coisas de família, né, cara? Porque hoje a gente tá perdendo muita coisa e o mundo tá se perdendo em razão disso, dessa falta de referência de família, né, cara? Eu não acredito que seja por razão da minha idade que isso está florescendo em mim, porque eu sempre fui um garoto sonhador também de querer ter um canto, querer ter minha casinha, querer ter, né? A gente sempre foi despejado de favela, né? Sem alimentação, essas coisas, naquela precariedade. Várias vezes a gente foi dividido, cada um foi morar com um familiar para poder, né, sobreviver, e depois a gente, quando melhorava as condições, se juntava novamente, mas sempre de casa de aluguel. Então essa questão do pais e filhos, de conversar sobre isso, e você trouxe muita referência nessa história, né, de comprar a casa para a mãe, foi o 6º filho que conseguiu comprar uma casa para a mãe, através do futebol, mas depois de muita luta, né? E isso não lhe faz melhor do que os seus irmãos e nem inferior aos seus irmãos. Isso faz com que a gente possa entender que os filhos são igual aos dedos das mãos, não são iguais. E cada um tem a sua especificidade, as suas limitações, né? E o importante é essa união, igual você falou, os pretão, todo mundo correndo para cá numa alegria. É isso que é bacana, é isso que faz. E quando isso se divide, todo mundo perde. Não é o pula que se destacou no futebol. É o legado que você deixa. Quanto mais unido, melhor. Quanto mais a gente puder se ajudar, melhor. Eu também tenho divisões em minha família. Mas divisões que não sei se a gente vai se juntar lá adiante. Mas nesse momento, a divisão, a separação, foi a melhor união. Porque não adiantava viver unido, mas separado. Com pensamentos diferentes. Com preconceito prevalecendo. Com falas que machucam. E eu falo isso porque eu vivi isso dentro da minha família. Eu tive um processo de amadurecimento com a minha irmã, que minha irmã não me reconhecia enquanto mais irmão dela, enquanto mais um membro da família, por tudo que eu fazia. Mas eu entendi a visão que ela tinha. Mas ela tinha uma visão, mas ela esquecia uma outra percepção. Qual que ela esquecia a percepção?
que eu falei, das limitações de cada um. Sim. E que nós somos do mesmo sangue. E que é um tempo E para que tudo, é um né? tempo para tudo e a gente é falho. É verdade. Hoje, e não foi em razão de ser quem eu sou hoje que nos aproximou. O que nos aproximou foi que a minha irmã, dentro da sua própria profissão, ela começou a sofrer decepções e começou a enxergar o outro lado e falar: meu irmão tinha razão do que ele falava. Porque o que eu fazia não lhe dava razão de compreender. Mas o que eu falava, ela não queria entender. Só que a vida foi mostrando, falando: o que o seu irmão faz, não é o exemplo, mas o que ele fala é a verdade. É verdade, é verdade. E essa verdade libertou minha irmã do preconceito que ela tinha contra mim. Forte. E hoje a gente é amigo pra caramba. Legal. A gente voltou a se considerar como irmãos, unidos pela nossa família, pela minha mãe, A pelos separação meus irmãos, uniu. separação. Hoje minha irmã mora fora, mora em outro país, né? E a gente se fala sempre: irmão, tô com saudade, te amo. Coisa que a gente nunca falou aqui perto da gente. Mas a gente se fala agora e fala com prazer, a gente tem sentimento nessa fala, porque realmente sai do fundo do coração, que é essa união que você falou. Sim. Agora, pra gente, que a gente está já se encaminhando para o fim, né, chegando nessa fase, e eu gosto muito dessa troca, que a gente falou muito de família aqui, que é a nossa proposta, é de você dar um ponto de vista do que você está enxergando, porque você palestra, você vai nas comunidades, você está no futebol, ali na essência, filtrando, vendo, interagindo. A gente já participou de alguns futebol, né, alguns jogos beneficentes, e a gente vê, né, o olhar das crianças, dos jovens, dos adolescentes, até dos adultos, para a nossa história. Sim. Né? Nós estamos ali como uma pessoa representando uma história. Quando as pessoas me olham, eu não falo assim: é o Ângelo, não é minha vaidade. Sim. Não tem essa vaidade. Mas eu entendo que estão respeitando a minha história, que minha história está servindo para alguém, para mudar a vida de alguém, a trajetória de alguém, motivar alguém, tirar da rota de colisão. Então, você vendo hoje, qual é a percepção que você tem dos jovens em relação à família e a oportunidades e essa oferta que o mundo tem, inclusive através da rede social, que é uma oferta, assim, a rede social, a internet, que é uma demanda, que eu falo assim, uma riqueza de informação, só que as pessoas estão buscando, nessa riqueza, o lado pobre da informação. O que você diz para esses jovens, irmão? Eu acho que você resumiu tudo, né, cara? É justamente o que eu penso. Qualquer outro caminho que não seja a luz é um caminho vazio. Você vai conquistar um espaço bem curto, bem pequeno, que é até que os seus olhos vejam. Então, acho que o conselho que eu sempre procuro dar para essa geração, né, que eu entendi, foi quando eu entendi qual que era o meu legado, né, que o futebol, ele acabou. Mas o dia que eu entendi que através do futebol, que o futebol seria só uma ponte para mim poder explicar o que é um caminho de luz, o que é se você sonhar, você conquista, e é só estando próximo de Deus. Então eu entendi muito rápido isso, né? Não foi um processo, como eu disse aqui na minha história, não foi um processo legal, mas eu peguei essa história e falei assim: é próximo da luz, é próximo de Deus, que tem como dar continuidade. Então, assim, eu entendi que o dia que eu partir dessa vida, eu quero deixar um legado. Você pode dizer, então, que o futebol, toda essa sua trajetória foi o processo. O processo. E agora tudo que você vai propagar é o propósito. É o propósito. Essa é a ideia, né? O processo versus propósito. Então, assim, se você conseguir vencer o processo, você cai dentro do seu propósito. É você entender. Acho que o primeiro objetivo que eu sempre tenho falado é: você sabe quem você é? Você sabe para que você veio no mundo? O primeiro passo, para que você veio no mundo? Qual o legado? Se amanhã ou depois você morreu. Morreu. O que vão falar de você? Ah, era um cara legal, mas qual o legado que você deixou? Porque é isso que Deus vai te cobrar um dia, vai te lembrar. E aí? Te levei lá, te dei um talento de futebol, cara, te dava um dom de você poder falar nas escolas, nas comunidades. O que você fazia? O que você fez com as suas medalhas que você ganhou, os troféus? Você chegava lá, você queria ser o cara? Você queria mostrar pra todo mundo que você ganhou, que você um dia foi lá. Eu te coloquei, você nunca me deu poder a isso, você não me exaltou em nada. Então, não. Então, eu pego a minha maletinha às vezes, né? Eu não falo nada pra ninguém, mas eu faço um trabalho na FEBEM. Eu vou e às vezes não recebo nada. Vou nas escolas, na comunidade, eu ligo, né? Ligo nas escolas, eu queria fazer uma palestra aí. Ah, tem que mandar um e-mail e tal. Ah, pode ter um WhatsApp? Tem um WhatsApp. Eu vou mandar meu secretário ligar. Quem é o secretário? Eu mesmo. Então eu ligo lá, olha, eu queria marcar a palestra do Wagner. Ah, quem é o Wagner? Ah, o Pulo e tal.
Eu mesmo marco a minha Você palestra. marca. Então eu vou, não recebo, mas eu faço com amor, porque igual agora, quando eu vi esse menino, o Rian, o que fez o gol lá, Sei. eu fiquei feliz, porque eu falei, caramba, cara. O Renan da quebrada. Falei pra ele, cara, fiquei muito feliz de te ver ali fazendo um gol, o que passou na sua cabeça? E ele tremendo assim, ele falou, cara, o irmão dele falou, pô, Pula, ele pode tirar uma foto com você. Eu falei, eu quero tirar foto com ele. Ele falou, não, Pula, você foi inspiração que um dia ele tava num projeto e tal, e você foi lá dar palestra pra ele falar de sonhos. Então aquilo me deixa feliz, isso me deixa muito feliz de saber que... O Rian Francisco. O Rian Francisco, que um dia eu consegui colocar, ativar os sonhos de alguém. Então eu costumo falar esse é o que te move. Esse é o que me move, é esse legado. E eu falo que a minha trajetória no esporte foi mas em 2010, nós estamos em 2025, em 2010 eu estava concentrado lá na Hungria, jogando pela seleção da Rússia. Eu lembro que 2 horas da manhã, quando eu acordei para orar, eu ouvi uma voz, Deus me falando que se eu estava feliz com o que Deus tinha feito através do futebol, eu ouvi Deus falando assim, você vai ver o que eu vou fazer depois que você parar de jogar. Aí você vai entender o que é uma super história. Então, assim, eu tô encaixando dentro da minha história pós-futebol. Eu ainda estou descobrindo. Só que eu tenho informações do que Deus fez. Então, para mim, eu já tô na frente. Então, eu tô descobrindo. E hoje, é mais uma peça do meu tabuleiro, né? Que eu falo que eu tô atrás de montar. E tá jogando muito bem. E vai chegar, e vai vencer esse desafio. Eu sou grato de encontrar professores como você para me ensinar porque não é só você jogar a peça lá, né? Você tem que saber a hora certa, o que fazer. Eu falo que por que eu cresço? Meu filho me perguntou um dia, por que você cresceu? Por que você... É porque eu tenho curiosidade para aprender. Eu quero aprender. Tô sempre em movimento. Tô sempre em movimento. E aí, ali na seleção da Rússia, aquele cara que foi chamado de negro se tornou o maior artilheiro de futsal, um jogador que mais fez gol. Posso fazer um adendo na sua fala? Pode. Você não foi chamado de negro. Você foi reconhecido como um negro. Uau, já mudei minha fala. Eu fui reconhecido como... Você não foi chamado de negro. Isso. Você foi reconhecido. Fui reconhecido como um negro importante, uma joia negra rara, que me tornei o maior artilheiro de futsal da Rússia. Um cara que mais fez gol em uma partida de futebol, fui parar no Guinness. Então, olha o que Deus fez. Então, me conta essa trajetória. Então, primeiro você é reconhecido como negro. Sim. Na cabeça de quem não entende o que é ser negro, você foi chamado de negro. Sim. Na cabeça de quem entende o que é ser negro e da sua preciosidade, você foi reconhecido como negro. Então, reconhecido como negro, você devolve o impacto para ele porque você não se abala. Sim. Aí você constrói uma trajetória e você se torna cidadão russo. Russo. Toma, besta. Que loucura. Essa. Toma aí, essa. vai. Passaporte russo. Como? Vai. Vai entrar todo mundo branquinho. Sou russo. Dimitri, não sei o quê. Entra, Pula, negrão. Acho que o pessoal pensava, isso aí queimou na fornalha. Pula Dimitri Medvedev. Antovski. Os caras falaram que é isso. Aí, quer mais? O time do Dinamo era o time da polícia. Aí os caras me deu passaporte, carteirinha de polícia e ainda uma carteira pra dirigir. Você ganha uma carteira de polícia? Aí polícia me parava, eu sou polícia. Sou polícia. Aí ele falou assim, mas... Como? Era engraçado. E o Black falou assim, como que é? Chorne. Não, Chorne, mas como que é? Não, inglês? Polícia secreta. Engraçado era porque o polícia me parava e falava passaporte. Eu com todo orgulho vinha devagarzinho aqui e sabia que ele tava falando. Aí a primeira vez que o cara parou foi engraçado. Falou, passaporte. Aí eu dei o passaporte pra ele olhou e falou... Mas como? Começou a rir, falou, Antoshi, disso dá. Tipo, vem aqui. Ele é russo. E deu risada. Aí eu falei, sim, meu pai era brasileiro, africano e minha mãe é russa. Ele começou a rir, ele falou, de onde? Onde você comprou esse passaporte? Aí expliquei, através de futebol e tal, mérito. E ele falou, legal, pode ir. Então, eu sempre levava por esse lado aí. Essa parte é muito engraçada e é muito boa essas histórias, né? E aí vim pro Mundial no Brasil. Todo forasteiro tem uma boa história, né? Tem, mano, tem números. Aí vim pro Mundial no Brasil, falei, o quê?
na geração, a melhor geração de futsal, Schumacher, Falcão. Cara, eu falei, mano, eu tô dentro do meu país, por outro país, é a minha chance. Aí você joga na seleção russa na seleção e da joga Rússia, na seleção brasileira. contra o Brasil. Contra o Brasil. Contra o Brasil. Contra o Aí, Brasil. Aí Porque vem- no salão também não pode jogar por Não, defender duas nacionalidades. Não. Aí eu falei, mano, é a minha chance. Esses caras já têm tudo nome. Eu tô representando outro país, eu vou brilhar. Aí você encara quem? Falcão? Falcão, Schumacher, Betão. Só os feras. brabo. Cime. Cara, só cara fera. E aí eu falei, o quê, mano? Eu e o outro brasileiro, Cirilo, Negrão também, que já tava lá antes de mim, que foi um meu parceiro de jogo e tal. Certo. Falei, mano, é minha chance. Aí jogamos contra a Ilha Solomões, ganhamos de 31-2, eu acho, 31-1. Fiz 9 gols numa partida. Falei, o que é hoje que eu vou fazer gol nesse... Mano, desculpa. Nesse time, nessa seleção, vocês meteram 31-2 e tal? 31 e eu fiz 9 gols. Foi ali que entrei pra história. Aí fui artilheiro do E o Mundial. Falcão não viu a bola? Cara, o Falcão, ó, pra você ver como que é, cara. Eu Joga até... demais. Cê é louco. Fiquei curioso dessa partida. Eu vou assistir essa partida em algum lugar? Tem. Inclusive, eu quero assistir essa partida. E aí, até contra o Brasil, eu fiz um gol também. E nós estávamos empatados de gols. 15 gols. Eu brinco com ele, eu falo, mano, Deus te machucou pra me dar de presente. Porque aí eu fiz. Não ia dar. Aí eu tava com 15, na semifinal ele machucou, que era contra a Rússia, ele machucou. Eu fiz um gol contra o Brasil, passei pra 16. E aí eu fui o artilheiro do Mundial e ele o melhor do mundo, E, cara, até ele tem uma história muito louca com ele, porque aí nós fomos pra Suíça para receber esse prêmio. E quando a gente tá lá, o Cristiano Ronaldo olha pra ele e fala, cutuca o amigo dele e fala, cara, o Falcão. E Olha. ele tá pra pedir um autógrafo pro Falcão, pro Cristiano Ronaldo pra assinar a camisa. Cristiano Ronaldo falou, não, eu que sou seu fã. Mano, o Falcão se emocionou, falou, mano, olha que isso, velho. E aí eu ali no meio, né? Não tem nem noção disso. E eu ali no meio já tirei foto, eu falei, cara, e eu comecei a sonhar, falei, mano, olha de onde eu saí, olha onde Deus me colocou, olha onde eu estou no meio desses caras. E tava Messi, Cristiano Ronaldo, Falcão, sobre isso, Pelé, Kaká, todo mundo e eu ali. Aí me chamaram pra receber esse troféu aqui, ó. Olha. Que aí eu falo que eu fui artilheiro. Cara, quando eu peguei isso aqui, aí eu comecei a chorar, velho. Isso tem muita energia. Muita, irmão. Muita, ó. Muito. Olha. Isso aqui carrega uma história gigantesca. Eu falei, caramba, eu consegui. Eu chorando ali, eu consegui. Eu falei pro Falcão que... Muito grato, né, mano? A ele também, que ele me acolheu assim. Ele se tornou um grande amigo. Porque eu era moleque, eu queria jogar igual ele. Hoje eu posso chamar ele de amigo, né? Hoje nós temos uma amizade muito legal. E eu falo, cara, e ele fala, né? Ele fala, cara, você foi um sinônimo de trabalho mesmo. Eu vi você crescer e hoje você tá no patamar aí. Teve agora a entrega dos melhores do mundo. Agora, eu vou até tirar espaço porque agora senta que lá vem a história. Aí tô lá entre os melhores do mundo. Esse, conta, o que é esse? Isso aqui eles fazem sempre um chamado lá de os melhores do mundo, do planeta, né? E aí entrega essa premiação. E o meu nome tá lá, o Pulinha tá lá. Tá lá, os melhores do planeta. Os melhores do mundo, futsal. do futsal. São quantos? 15? 20, né? 20, está entre os 20 melhores do mundo. Melhores do mundo. Aí colocou é uma seleção do mundo. É uma seleção do mundo, E aí eu sempre brinco. Qual o outro prêmio? Aí esse aqui eu ganhei quando eu era moleque, né? Que eu falo que é os meus sonhos. Perto dos sonhos de Deus. Esse é o meu sonho pequenininho. Esse aqui. Perto dos sonhos de Deus são grandes. Então seu sonho era pequenininho. Aqui você não era profissional ainda. Não. Aqui era só um sonho. Aqui era só um sonho. Só um sonho. Para que um dia se tornasse realidade. A realidade que é o sonho de Deus. E aí aqui, né? Aí eu vim em 2010. Tinha aquele campeonato que passava no Esporte Espetacular de manhã, o Grand Prix. E aí eu fui artilheiro também. Falo que eu roubei 2 troféus do Falcão. Grand Prix de futebol de salão do Esporte Espetacular. Aqui. Aí fui artilheiro. 2010. 2010. E aí aqui tem algumas medalhas, né? Que isso aqui eu carrego com muito carinho, né? Que é as medalhas com a minha avó, Dona Odete. Dona Odete. A minha maior empresária, que guardou as minhas primeiras medalhas quando eu era criança, né? De 5, 6 anos. E aí ela guardou essas medalhas aqui que eu carrego com muito amor e carinho. E dentro delas tem as primeiras, que ela falou que seria a primeira de muitas, né? Então, como ela falou que seria a primeira de muitas, eu, como sonhador, acreditei. Aí a vovó escreveu ali a primeira de muitas. Primeira de muitas. Essa medalhinha aqui.
E aí eu vou pra Rússia e acredito mesmo no que ela falou. Aí, meu amigo, não é que eu acreditei? Aí eu Olha ganhei só isso aqui, só. Isso tudo na Rússia. Isso aqui tudo na Rússia. Eita, vovó, escreve alguma coisa. Vovó, escreve aí que eu vou ser campeão da Mega Sena. Por favor, Olha, escreve aí, ali vovó. é profeta, o que Que ela fala lindo, acontece. mano. Hein? Olha só. E aí tem as Não dá nem histórias, pra contar aqui, tá? Pessoal, é incontável aqui, viu? Meu? Eu falo No muito momento nas não dá. palestras, irmão, que Olha aquilo que só. você viveu também, né? Quantas pessoas estavam quando eu ganhei isso aqui? Quando você- Quantas vezes eu me senti fraco? Quantas vezes eu me senti que eu não conseguiria? Mas eu falei que era através do trabalho, não importava o que eu estava pensando, eu tinha que trabalhar para que tudo mudasse. O menino me fez uma pergunta na palestra, ele falou, você se sente mais derrotado ou vitorioso olhando para essas medalhas? Eu falei, peraí que eu vou te responder. Vamos contar. Eu contei 5 vice e o restante tudo campeão. Tudo campeão. Então eu falo que eu fui muito mais vitorioso do que derrotado. Mas essa medalha me ensinou muito. Essa medalha é do quê? Essa medalha aqui, Bronze. bronze. Terceiro lugar. Terceiro lugar. Aí nós tínhamos o melhor... Tô tentando ler aqui, mas nunca vou conseguir ler russo. Era o melhor time. Nosso time invicto. Não vamos perder para ninguém. A gente perde para o último colocado. Ali me ensinou que o ego, Humildade. a humildade, isso tudo esse dia me ensinou muitas coisas que eu falei, eu entendi agora o que significa a vida. Se você colocar a confiança em você mesmo, você não vai conseguir. Foi a época que eu fiquei um pouco distante de Deus e ali me trouxe de volta de Deus. A soberba tomou conta. Então essa medalha ela me faz entender o que é o pezinho da humildade, que é o terceiro lugar, que foi amargo. Vocês estavam absolutos. Absolutos. Já fazia 10 anos que nós ganhávamos de todo mundo. E aí falamos, esse ano vamos levar no pé nas costas. Perdemos pro pior time. Precisava de uma lição, né? Essa é a lição. Essa foi a lição. O bronze é uma lição. O bronze é uma lição. E aí tem essas histórias maravilhosas. Cara, eu não encontro palavras para definir tudo isso aqui, cara. Acredita? Não encontro palavras. Você já deu todas? Ah, Deus. Deus. Tudo se resume em Deus. Tudo Exatamente. se resume em Deus. Ele é o começo, o meio e o fim. É Deus. O fim de Sempre. Deus. Irmão, pessoal, dá para falar mais alguma coisa? Da Zona Leste para a Rússia, para o mundo, para os braços de Deus, para o reconhecimento, para ressignificar, para entender que a soberba não te leva a nada, para entender o que é que ser campeão. Não necessariamente você tem que ter uma medalha no peito, mas você tem que ter um bom coração. Sim. Você tem que ter família, você tem que respeitar as pessoas. Sim. Você tem que lutar pelo seu respeito, pelo seu espaço também, porque senão você fica pro final da fila. Verdade. E o final da fila que eu tô dizendo aqui é que você fica para trás. Sim. Podcast sensacional esse, Pais e Filhos. Da Uma hora. aula. Isso é louco. Pra mim também. Irmão, obrigado. Obrigado. Deus te abençoe você. cada vez mais. Amém. Que a sua nova trajetória de mentoria, palestras, levando mensagens, o seu propósito vá longe, Amém. resgatando vidas Amém. e motivando as pessoas. Amém. Que você continue inspirando jovens como eu e outros aí também. Você é a maior referência aí que a gente tem na nossa geração. Continue deixando Obrigado. seu legado e que essa luz e o Espírito Santo nunca afaste de você, como você disse, a família, né? Sou muito grato pela família que eu tenho, minha esposa hoje, a Cibele, né? Os meus filhos. E é sobre isso, cara. Sobre Amém. Deus. Sobre Deus estar, sobre Deus brilhar. Hoje eu posso te falar, olhando nos seus olhos, não é só palavra, é uma pessoa que vive o que fala. Você é algo que Deus chamou para essa geração. Obrigado. Você vive aquela palavra que o que Deus faz hoje, você não entende, mas amanhã você irá Você vai saber. entender. Então hoje você entendeu que é por causa da sua fé que tudo isso vai acontecer. Amém. Que Deus continue Tá te aqui, abençoando. igual seu pai te disse um dia, olha nos meus olhos aqui. É sobre isso. Parabéns, Pretão. Tamo junto. Nós vencemos. Parabéns, dona Cibele, pelo esposo, pelo pai sensacional que é. Parabéns para a mamãe, pelo filho que tem. Parabéns aos irmãos, pelo irmão que tem. E que seu pai, onde é que esteja, do lado de Deus, que Deus é misericordioso,
tá olhando com orgulho para você. Amém. Pais e filhos, fechamos mais uma. Cheio de luz. Tamo junto. Tamo junto, Pretão. Parabéns. Junto. Obrigado, irmão. Te amo, irmão. Oh, te amo também, meu irmão. Louco. Tá maluco? Foda.